Mas como que o melanoma ele se espalha? É pelo sangue? É por onde? O que que acontece nesse processo ali? Basicamente, a gente tem duas rotas de disseminação dos tumores, né? É a rota hematogênica e a rota linfática. Então, Traduz agora. a rota linfática é quando o tumor ele manda, né, solta uma partícula pela rede linfática, que é uma rede paralela à circulação sanguínea. Então, a gente tem os vasos sanguíneos que carregam sangue, as artérias e as veias, né? E paralelo a esse sistema, que é como se fosse um encanamento que desemboca no coração, né? E o sangue fica distribuindo, a gente tem um outro sistema de apoio, né? Que é o sistema linfático. Então, quando o sistema sanguíneo não dá conta de transportar todo o sangue, acaba saindo um pouco de líquido, digamos assim, para fora dos vasos. E esse líquido é recolhido, né, grosso modo, por esse sistema linfático. Então, é um outro sistema, com outros canais diferentes, né, que fazem, então, esse carregamento. E nesse sistema linfático existem os linfonodos, né, que são as famosas ínguas, né? Então, quando a gente tem dor de garganta que cresce uma bolinha aqui no pescoço, é um linfonodo que está aumentado de tamanho. Então, esses linfonodos têm essa particularidade de fazer a nossa defesa, eles são como se fossem filtros, né? Por ali, quando passa uma bactéria, um vírus ou qualquer coisa, fica preso, digamos assim, e aí dá tempo do organismo reconhecer, criar ali um anticorpo para ir lá matar a doença que está circulando. Então, existem esses dois sistemas, né, circulatórios que a gente tem. O linfático é pouco conhecido, o sistema sanguíneo, né, muito mais. Então, quando a gente tem um tumor, esse tumor ele vai precisar de auxílio, né, para ele se nutrir, por exemplo, que tem aumento dos vasos sanguíneos ali. Então ele está crescendo, ele precisa, né, assim como quando a gente vai fazer uma casa, precisa do tijolo, precisa da argamassa, o tumor também. Ele precisa de material para crescer, e esse material basicamente chega através do sangue. Então, uma das características do tumor, ele libera uma série de fatores locais ali que induzem uma coisa que a gente chama de neoangiogênese, ou seja, ele forma vasos sanguíneos novos para trazer esse sangue para ele, né? E assim como traz sangue, também tem ali o tecido da rede linfática, que acaba, né, ficando ao redor do tumor. Então, quando esse tumor libera uma raiz que se desprende, né, uma célula, ela pode tanto viajar pelo vaso sanguíneo, né, ou pelo sistema linfático. Por isso que a gente acaba tendo, né, as ínguas, né, as metástases linfonodais e as metástases à distância. Imagina que eu estou com um tumor no rosto e ele largou um pedacinho dele na corrente sanguínea. Vai circular todo o organismo até que ele vai chegar num vaso, né, pequenininho e vai trancar, digamos assim. Claro que esse mecanismo não é tão simples assim, existe uma série de fatores, quimiotáxicos, enfim, de endotélio, mas grosso modo é isso, ele larga um plug que a gente chama, né, um trombo linfonodal, um trombo tumoral, e esse trombo vai se instalar em outro lugar. Ou à distância ou na base dos gânglios daquela região, né? De novo, se é no rosto, no pescoço, se é no braço, na região da axila, se é na perna, na região da virilha. Então, é assim que ele acaba se disseminando, né, à distância. Entendi, nossa. É muito complexo. E aí falando um pouquinho de sobre a prevenção, né, como prevenir essas coisas todas? É sempre a mesma prevenção? Tem várias maneiras? Vamos trabalhar um pouquinho então no antes do desastre Perfeito. acontecer, né. Essa é a melhor parte, né? É a prevenção, é a gente evitar que o tumor aconteça. Então, como eu falei anteriormente, o principal fator de risco para o câncer de pele, melanoma ou não melanoma, é o sol, né? Então, o sol é o principal fator de risco para o câncer de pele. Então, quando a gente pensa em prevenção, automaticamente eu tenho que me prevenir do sol. E aí a gente vai entrar numa seara de discussão gigantesca, né? De defensores do sol, né? Tem gente que demoniza o sol, mas tudo tem o seu espaço, né? Mas, a grosso modo, o que a gente precisa ter em mente? A prevenção do câncer de pele perpassa por a gente se proteger ou não se expor de forma inadequada ao sol. Então, essa prevenção ela deve começar desde muito cedo, né? Se a gente pensar em termos de fator de risco, sol, para diversos tumores de pele, melanoma e não melanoma, a forma com que a gente se expõe ao sol é muito importante, né? Porque existe diferença para aquela pessoa que tomou sol contínuo a vida inteira, um agricultor, por exemplo,
para aquela pessoa que tomou cargas de sol exageradas ao longo da vida, né? Que basicamente é aquela criança que branquinha que vai para a praia, se torra, fica vermelha, descasca, aí no outro ano ela vai, se torra de novo, fica vermelha, descasca. Esse sol intermitente que a gente tem por frações muito grandes e muito intensas, ele está mais relacionado ao melanoma. E aquele sol mais contínuo, que a pessoa se expõe, né, de uma forma mais contínua ao longo do tempo, então um agricultor, um pescador, ele está mais relacionado ao vaso celular e ao escamo celular. Então, por isso que a proteção do sol, ela deve estar desde o começo, desde quando a gente nasce, né? Obviamente, o protetor solar, que é o principal mecanismo de prevenção que a gente usa hoje em dia, ele pode ser utilizado já desde a infância, né? E aí a gente pode ficar uma tarde inteira falando só sobre proteção solar. Mas a partir dos 6 meses, a gente já pode usar o protetor solar em crianças. Abaixo de 6 meses, não, né? E aí a gente tem que utilizar outras formas de proteção, ou seja, basicamente não se expor ao sol, né? Principalmente naquele horário de pico, das 10 até as 3 da tarde, que é o sol com a maior intensidade, com o maior índice UV que a gente chama. Então, basicamente, a prevenção perpassa por não se expor de forma inadequada, desde sempre, né? Então, criança tem que ter o horário para ir para a piscina, tem que usar o protetor solar. Na vida adulta, isso segue a mesma forma. Usar o protetor solar de rotina, né? Todos os dias. Todos os dias, faça chuva ou faça sol. Isso é muito importante, né? O protetor solar, existe muito mito em função disso, e depois a gente pode esclarecer alguns aqui, mas ele é fundamental na proteção do câncer na prevenção do câncer de pele, né? O uso rotineiro do protetor solar. E outra coisa é não se expor a fatores, né, que podem induzir ali uma exposição à radiação de forma não controlada, né? Basicamente, o que a gente tem? Câmaras de bronzeamento. As câmaras de bronzeamento são um assassinato para a pele, assim, porque a chance do paciente desenvolver alguma doença de pele ao longo do tempo é muito grande, né? Quem inventou a câmara de bronzeamento foi muito esperto. Por quê? Que a gente tem dois tipos de radiação. Existem 3 tipos de radiação do Sol, né? Os raios UVA, os raios UVB e os raios UVC. Os raios UVC não chegam na Terra, porque eles são bloqueados já na camada de ozônio. E chega para a gente aqui os raios UVA e os raios UVB. Os raios UVA, eles têm um comprimento de onda menor, ou seja, a capacidade de penetração deles é maior. Então, ele vai lá na parte profunda da pele e lá ele consegue fazer algumas alterações, como estimular os melanócitos, por exemplo, que é quem faz a produção da melanina, que é o pigmento da pele. Então, quando eu vou me bronzear, o que acontece? Eu vou para o sol, toda a carga de radiação UVA, ela faz essa estimulação do melanócito que produz a cor, né? Mas ao mesmo tempo que ela estimula o melanócito a produzir a melanina, essa radiação ela pode penetrar no DNA da célula e fazer uma alteração genética, e isso predispor ao câncer. Já a radiação UVB, ela é diferente, ela tem um comprimento de onda diferente, então ela não consegue penetrar na profundidade, ela para nas primeiras camadas, por isso que ela é responsável pela queimadura solar. Então, quando a gente se queima, muito é responsabilidade do raio UVB. E aí, o que foi feito nas câmaras de bronzeamento? Eles pegaram a radiação, tiraram o UVB e deixaram só o UVA. Ou seja, eles tiraram a queimadura, que é o que incomoda quando a gente se expõe, e deixaram só a parte que gera o câncer. Então, por isso que a câmara de bronzeamento ela é uma coisa que deve se passar longe, né? E aí as pessoas acham, mas é só uma vez, é só 2, é só 3, basta uma, né? Então, obviamente, quanto mais vezes eu me exponho, maior é o meu risco, né? Porque eu tô lá todos os dias tentando estimular essa célula com a radiação que pode ser perigosa, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num acidente nuclear, por que os pacientes que são expostos à radiação de um acidente nuclear aumentam o risco de câncer? O mesmo princípio, né? Radiação ionizante. Ou seja, essa radiação penetra no corpo e ela faz alterações do DNA, que é exatamente a mesma coisa que uma câmara de bronzeamento faz. Claro que o que a gente vê, né, na prática, é a cor aparecendo porque estimula a produção da melanina, né? O paciente Mas se ele estimular a melanina, não quer dizer que ele mudou o DNA, ou sim? Não necessariamente, né? O organismo ele é muito sagaz, né? Porque imagina quantos trilhões de células a gente tem no corpo se replicando todos os dias. A chance da gente ter uma mutação genética a cada divisão celular é muito grande, né? Então, a célula tem
diversos mecanismos de controle e de reparo do DNA. Então, eu me expus hoje a uma radiação ionizante, por exemplo, fui fazer um raio-x, né? Fui fazer uma tomografia, que são radiações que a gente usa para o bem, né? Isso pode induzir, né, alguma alteração no meu DNA. Só que muitas vezes essa célula se altera, eu tenho uma alteração, né, capaz de causar um câncer, mas o organismo entende que aquela célula está alterada e mata ela. Ou, eventualmente, ela mesma se mata, né? Existe um mecanismo que a gente chama de apoptose. A célula identifica que alguma coisa não está certa e ela se explode, né? Então, interessante. quanto mais eu me exponho, mais chance eu tenho de algum mecanismo desses não funcionar, né? E aí o câncer acontece em função disso. É por isso que o sol atua dessa forma também, né? Então, o Sol não é nada mais do que uma radiação que a gente recebe, né, que chega na Terra, aqui nessas frações UVA e UVB, e que tem essas capacidades. A gente tem benefícios e precisa do Sol muito, né? E aí é uma outra situação que abre um leque de discussão muito grande, né? O Sol é necessário demais, né? Então, a gente precisa do Sol para viver, principalmente para a geração de vitamina D. Né? Então, que a gente não produz isso naturalmente. Né? A gente precisa, né, do sol, do raio, da radiação do sol, estimulando a provitamina que a gente fabrica para poder gerar a vitamina D, que é importante para vários processos metabólicos. Mas essa exposição não precisa ser intensa, né? Então, se a gente pegar para a produção de vitamina D que a gente precisa, não estou falando de um paciente deficiente, mas de um paciente para manutenção, né? Se a gente tiver uma exposição diária de 10 minutos numa área corporal de exposição de 10 centímetros quadrados, ou seja, a palma da mão, no sol, pronto, resolveu.